Que projeto é esse do deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina? Ele quer, portanto, definir regras do uso da palavra mel em embalagens. Você concorda com esse projeto? O César vai abrir uma enquete para você participar e opinar. E quem vai explicar a proposta é o próprio parlamentar. Vamos ver. Nasceu da indignação do setor produtivo de mel no Brasil, que levam a sério, produzem um mel de qualidade, portanto não está discutindo mel puro, porque quem faz propaganda de mel puro é porque muitas vezes está impuro. Então, quem produz mel de qualidade, na indignação de que estavam usando a palavra mel, porque tem atrativo, tem um apelo de consumo, e fazendo um monte de comidas e alimentos, biscoitos, etc., chamando preparado de mel. Preparado de mel que não tem mel, que não é de mel. Então, primeiro, engana os consumidores. Esse é o primeiro problema ético, de uma ética alimentar, que as pessoas são enganadas, achando que estão consumindo mel e estão num preparado de mel que pode nem ter mel naquele alimento, ou alguma porção pequena. O segundo é a desvalorização do setor. O setor que produz, que tem uma cadeia produtiva, que inclusive influenciou nas exportações, porque teve alguns mal intencionados nesse processo, e que agora a gente está retomando. Vamos fazer, inclusive, agora no final do mês, nós estamos apoiando. Eu vou presidir a frente parlamentar em defesa da apicultura e da meliponicultura, no Brasil. E vai ter o Congresso Brasileiro aqui em Brasília no final do mês agora de novembro, que vai discutir a cadeia produtiva, vai discutir políticas públicas nessa área do mel, e da meliponicultura, para que a gente consiga efetivamente fortalecer esse setor. Porque a gente fortalece esse setor, vota esse projeto de lei que preparado de mel não é mel, é para enganar consumidor e pagar pelo que ele não vai consumir, e ao mesmo tempo desvalorizar esse setor econômico e social que gera tanto emprego. E o terceiro objetivo nesse debate, valorizar os produtores de mel, valorizar a meliponicultura e a apicultura, é garantir e salvar a agricultura brasileira, porque sem polinização a maior parte das plantas não produzem. Os insetos e a abelha é um inseto que poliniza, e polinizando permite produção, tanto na fruticultura, como na soja, como em outros produtos agrícolas. Então, se esses três grandes eixos qualificar o setor, valorizar o setor como uma atividade econômica importante, pensar o futuro da agricultura e, ao mesmo tempo, tirar do mercado aquilo que produz um crime contra o direito do consumidor, que ele é enganado dizendo que um preparado de mel é mel. Preparado de mel não é mel. E aí, por exemplo, o consumidor vai meio enganado no mercado, nem olha direito, está barato e compra. É mais ou menos isso que acontece. Isso é em relação ao mel, como em outros produtos. Na área de leite, também tem um monte que ludibria as pessoas, os consumidores e tantos outros produtos. Então, acredito que a própria Secretaria Nacional de Direito ao Consumidor tem que nos ajudar a avançar na regulamentação no Brasil, nas regras. Segundo, em relação ao mel, é grave, porque as pessoas culturalmente têm uma leitura que mel é saudável, que mais mel faz bem para a saúde do que o açúcar cristalizado. A nutricionista recomenda, e ele vai lá comprar, acha que está meio barato aquilo lá, né? E não tem nada de mel, um preparado de mel. Por isso que nós estamos propondo aqui a regulamentação para defender o consumidor, defender a cadeia produtiva e esse setor econômico, e ao mesmo tempo voltar-se para um processo de exportação de parte dessa produção com valorização e salvar nossa agricultura. E na prática, o que o senhor pensa? Essas embalagens não podem conter a palavra mel, nem preparado de mel, seria que escrever uma outra coisa totalmente diferente. É isso, mais ou menos? É isso. Porque mel é mel. Mel é mel. O que é preparado para... Preparado de mel. Porque usa a palavra mel para enganar o consumidor. Então, vai ser proibido utilizar a palavra mel para qualquer produto que não seja mel. É isso. Parece tão simples, né? Simples assim. E, infelizmente,
os oportunistas, os que querem, né, gananciosos, que não têm uma ética alimentar mínima, que o lucro está em cima de tudo, o ganho, e pode enganar consumidor e efetivamente, ao invés de fazer bem, aquele alimento muitas vezes é ultraprocessado e faz mal para a saúde e desvaloriza e desqualifica a cadeia produtiva do mel. Isso em relação aos eleitores do senhor, as pessoas que sabem desse projeto, as pessoas entenderam a importância, apoiam, criticaram, como é que está isso? Apoio porque tu defende o consumidor, de ter um alimento que diz lá na embalagem, é mel ou não é mel. Nós queremos que quando seja mel, e o consumidor sabe o que está comprando. Segundo, é uma cadeia produtiva que movimenta muita gente. É uma cadeia produtiva que pulveriza-se no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Os pequenos agricultores familiares são pequenos produtores, tem poucos grandes produtores de mel no país. A maioria é pequeno e médio produtor. Então, familiar, a maior parte é agricultor familiar, que é uma atividade extra, é uma renda extra, não é a atividade profissional principal de muitas famílias, é mais uma atividade, é mais uma renda, e muitos têm como principal renda. Então, e a própria agricultura, porque quando tu mexe com mel, tu está mexendo com o meio ambiente. Cuidar do meio ambiente, cuidar das árvores, cuidar da floração. Então, quem cuida do mel, cuida do meio ambiente. Por isso que toda a sociedade brasileira e catarinense devia apoiar os produtores de mel. Só para a gente fechar, queria perguntar um pouco do processo legislativo aqui. Como que funciona? O senhor protocolou o projeto, agora ele passa por comissões e depois vem ao plenário? É assim que funciona? O senhor já está conversando com alguns colegas, tem apoio para passar esse texto? Tem apoio. Tem alguns setores empresariais que fazem preparado de mel e enganar consumidor que se opõe, mas a grande maioria tem sensibilidade e se nós não conseguir acelerar nas comissões, nós vamos apresentar um requerimento em regime de urgência para aprovar direto no plenário. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela gentileza de falar aqui no My News. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar contigo sobre um tema tão importante que cuida do meio ambiente, cuida de uma cadeia produtiva importante, é fundamental para o Brasil, para a economia, e terceiro, que cuida do consumidor de consumir mel sendo mel. Preparado de mel, não é mel. Tá dado o recado. Eu queria agradecer muito o deputado Pedro Uczai pela gentileza de nos atender aqui no My News e explicar o projeto. E você, o que achou do projeto e da explicação do deputado? Eu vou ler aqui algumas participações de vocês e o César já encerra a enquete para a gente ver aqui os números. Vamos aos números já. Olha lá, o João Carlos Souza fala: entendo que ele está certo. Hoje estão vendendo mistura de açúcar a preço de mel puro. Tem que regulamentar mesmo. Ali Almeida, eu votei sim, parece correto, apesar de não ser consumidor de mel. Muito bem, ali está registrado. A Regina Bressani, concordo plenamente e assina embaixo. A Bruna Liz, entendi o ponto dele, está certo. Acho que precisa fazer uma regulação, como já tem em muitos casos das embalagens, coloca, portanto, a Bruna, que no início disse que não tinha opinião formada e depois ela, ouvindo o deputado, se convenceu da importância. Não foi isso, Bruna? A Márcia Feliciano, pois é, a maioria é glucose de milho saborizado. Aí a Márcia está bem especialista, está sabendo direitinho. É isso aí. O Éder Brizola de Albuquerque, algo parecido com o que temos, com o preparado de leite condensado ou creme de leite. É verdade, nós já fizemos que projeto é esse, na época foi com o deputado Capitão Augusto, que ele também fez um projeto em relação a leite em pó, que tem essa questão de ser leite em pó e composto lácteo, e são coisas diferentes ali também, muitas vezes o consumidor leva gato por lebre, lembra disso? Teve essa história também, nós mostramos aqui no nosso anexo A. Nós já temos a nossa enquete, você concorda com a limitação do uso da palavra mel? E temos 80-20, arredondando os números aqui, 80% então das pessoas que estão conosco concordam sim com esta limitação, ser usada apenas para mel puro. E o deputado ele explica muito bem essa questão de que há toda uma cadeia de pessoas, pequenos produtores que acabam sendo prejudicados quando se mistura tudo e não fica claro para o consumidor. E ainda o consumidor também não pode ser lesado, né? Pensar que está levando uma coisa por outra. E muitas vezes na correria a gente acaba pegando ali no supermercado um produto e não lê direito. É ou não é, gente?